Prezados rádio ouvintes, nossas saudações com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Trago nesta hora uma alegre mensagem subordinada ao tema Jesus, o nome incomparável. Leiamos uma escritura em Efésios capítulo 3, verso 14 a 15. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O mais extenso nome que existe é a triptofânia da proteína A, com a fórmula agigantada, com um total de 1913 letras, mas não é este o nome incomparável. Há muitos nomes ilustres conhecidos universalmente que nos trazem lembranças remotas e até marcam presença, mas não são eles o nome incomparável. Conhecemos tantos nomes bíblicos que têm significado especial para nós, mas não são eles o nome incomparável. É interessante notar que as Escrituras dão ao Senhor nosso Deus nomes muito significativos, como sejam Rosa de Saron, Lírio dos Vales, Estrela da Manhã e tantos outros nomes tão belos, mas não são estes o nome incomparável. Mas o nome incomparável é, sem dúvida, o nome de Jesus. Aleluia! O nome Jesus aparece na Bíblia 949 vezes. Não obstante possuir apenas 5 letras, mas é o nome incomparável. Seu valor numérico é 888, sobrepõe assim o número da besta, que é 666. Jesus é o nome incomparável. Por quê? Em primeiro lugar, porque é o nome de sua humilhação. Lucas 1:31, disse o anjo a Maria: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Na presciência eterna, Deus escolheu este nome humano para fazer o plano da redenção da humanidade. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Pela primeira vez que foi pronunciado o nome Jesus por lábios humanos, provocou uma ressurreição, a ressurreição do Joãozinho. Lucas 1:41 a 44. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou de alegria no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e disse Isabel a Maria: pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Em sua humilhação, o rico se fez pobre. Ele deixou a glória celestial para vir a um estábulo, a uma manjedoura. Ele nasceu em um estábulo e não em uma cama. As ovelhas não nascem em casa, em um quarto de cor de rosa ou azul de um hospital. Elas nascem num estábulo e em campos. Imagino quando aqueles abençoados pastores encontraram o bebê. Que gozo deve haver sido para eles. Eles o encontraram exatamente da maneira que o anjo disse que ia ser, e no lugar onde o anjo lhes disse que ia estar. Que coisa deve haver sido para eles. Quão tranquilos estavam aqueles servos no estábulo com seu cordeiro, uma mensagem vindicada que eles haviam ouvido. Como crê você que haveria estado um cardeal ali dentro? Haveria posto um prendedor em seu nariz e haveria dito: tirem-me desse lugar, esta revelação não me serve. É muito humilde, é muito simples, mas para os pastores era como se estivessem em casa. Deus sabe aonde mandar a sua mensagem. O Filho de Deus não teve casa, não teve cama, não teve honra. Ele deixou o nome mais alto que poderia ser chamado. Em sua humilhação recebeu o nome mais baixo que poderiam lhe dar. Disseram que era um filho ilegítimo para começar.
nascido em uma manjedoura, enrolado em trapos tirados da canga de um boi, sem nenhum lugar para ir, não tinha nenhuma casa para ir, e foi chamado Belzebu e chefe dos demônios. Ele foi tratado mal, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi rejeitado, e foi nos lugares mais baixos e falou com as pessoas vis daqui dessa vida, falou até com as prostitutas. Foram todas essas coisas que os homens fizeram a ele, mas Jesus é o nome incomparável. Em segundo lugar, nome incomparável por quê? Porque Jesus é o nome de sua encarnação. Lucas capítulo 2 e verso 21. E completado 8 dias para ser circuncidado, ao menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Encontramos que os nomes Josué, Oséias e Isaías em hebraico têm o mesmo significado do nome Jesus em grego. Jeová é salvação. Ele é o Salvador por excelência. Ele tem exercitado este atributo desde o Jardim do Éden. Glória a Deus. Ele não atendeu os milicianos judeus, mas perdoou Maria Madalena. Ele não se ajuntou aos rabinos judaicos, mas salvou Zaqueu publicano. Ele não acompanhou os sacerdotes samaritanos, mas descedentou a pecadora. O profeta Isaías previu 712 anos antecipadamente que o resgate divino seria tão glorioso que uma mãe poderia chamar com propriedade a seu filho de Emanuel, que significa Deus conosco. Não uma segunda parte de Deus, mas o próprio Deus conosco. Este foi o evento mais glorioso da história do mundo. O apóstolo São João afirma no capítulo 1, verso 14 do seu evangelho, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E os apóstolos São Paulo explica claramente isso, tão quanto os demais apóstolos, especificamente em Gálatas capítulo 4, verso 4 a 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Portanto, o Senhor se encarnou e em sua encarnação recebeu o nome Jesus. Como foi a sua encarnação? Não foi uma teofania, uma aparição teofânica, não foi uma demonstração de majestade da glória Shekinah, mas foi o próprio ser absoluto se fazendo carne, o grande mistério da piedade de 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Como já temos mencionado, o Verbo se fez carne por intermédio de uma célula de sangue colocada no ventre da bendita Virgem Maria. Jesus não tinha sangue humano, em suas veias corriam sangue de Emanuel. O bebê não tem nenhuma gota de sangue da mãe, o sangue vem do pai. Sabemos que a hemoglobina está no macho. Deus não precisou do óvulo de Maria. Ele colocou no ventre de Maria uma célula já fecundada. Mateus capítulo 1, verso 20. José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Maria não teve sensação alguma. Nem sempre você precisa de sensação para possuir o Espírito Santo, mas sempre necessitará do sangue do Cordeiro de Deus para ser um cristão. Em Jesus corria unicamente sangue do Espírito Santo, sangue de Deus. Atos 20, verso 28. Olhai por vós mesmo e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus,
que ele resgatou com seu próprio sangue. Em terceiro lugar, o nome incomparável. Por quê? Porque Jesus é o nome de sua aprovação. Disse o apóstolo São Pedro em seu discurso no dia de Pentecostes, Atos 2:22. Varões israelitas, escutai, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. Os pais aprovam as ações dos filhos quando são úteis. Deus também aprovou a seu filho Jesus. Primeiro em seu batismo, Mateus 3,17, eis uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Segundo, na transfiguração, Mateus 17,1, e estando ele ainda falando, eis que uma nuvem de luz os envolveu, e da nuvem uma voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Terceiro, na expiação, São João 12,38, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Deus, portanto, aprovou a seu Filho no princípio do seu ministério, batismo, no decorrer do seu ministério, transfiguração, e no final do seu ministério, horto do Getsemane. Em quarto lugar, nome incomparável. Por quê? Porque Jesus é o nome de sua crucificação. Mateus 27:37. Puseram sobre sua cabeça uma inscrição, este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E a fizeram em grego, hebraico e latim. E não sabiam eles que a crucificação de Jesus tinha uma mensagem aos cultos, aos políticos e aos religiosos. É claro que no Calvário está contido o destino dos homens, sua crise, seu juízo e sua salvação. Das 12 às 15 horas daquele dia, no Calvário, o Gólgota foi palco deste espetáculo. O profeta Isaías, do capítulo 53 do seu livro, discrimina este episódio. Tendo Jesus encerrado sua missão, ele foi levado como um palhaço a serviço de Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e do Sinédrio. E agora, cuspido, espancado, humilhado e vilipendiado ante a corte, 600 soldados desumanos passaram a enxovalhá-lo. Nenhum escritor até hoje se atreveu a escrever, e muito menos descrever, a vergonha, o vexame e o ultraje que Jesus sofrera ali, escarnecido como um bobo, servindo de palhaço aos seus algozes. Quando já crucificado, possa ter ouvir a natureza falar, deixa-me morrer contigo. A natureza sofreu uma depressão nervosa, a terra tremeu, as rochas rolaram, o sol escureceu, as estrelas não apareceram, os relâmpagos em zigue-zague varreram os céus. Conta-se que somente o passarinho pinta-roxo, que era da cor de azeitona, lançou-se sobre um dos cravos, tentando arrancá-lo. Mesmo não conseguindo, ficou com seu peito vermelho. Oh, eu também quero ter o meu peito vermelho pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Em quinto lugar, Jesus, nome incomparável. Por quê? Porque Jesus é o nome de sua ressurreição. Mateus 28, 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque eis que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou. Que Cristo ressuscitou dos mortos, não há nenhuma dúvida. Todos testificam, os anjos,
As mulheres, os apóstolos, eu mesmo estive em sua sepultura vazia, de 4 metros e 60 centímetros de comprimento, por 3 metros e 30 centímetros de largura e 2 metros e 50 centímetros de altura. A ressurreição completou a obra de Cristo e põe o selo de Deus em que o seu Filho fez. E é a base da garantia da ressurreição dos eleitos que dormem e da transformação dos predestinados que vivem. É também a base da ressurreição dos crentes a uma vida espiritual, a uma vida vivida, a um novo nascimento, a andar em novidade de vida. Amém. E em sexto e último lugar, nome incomparável, por quê? Porque é o nome de sua exaltação. Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seu Pai ordenou o seu senhorio, ele deve reinar em nossos corações e em nossas vidas. Deus o levantou de tal forma, ele deu o lugar mais alto e o mais alto nome. Esta é a diferença do que o homem fez com o Filho de Deus e o que Deus fez com seu próprio Filho. Disse Jean Paul Richard: a vida de Jesus é a vida daquele que, sendo o mais santo entre os poderosos, é o mais poderoso entre os santos. Com sua mão ferida, deslocou dos eixos os impérios, desviou do leito o rio da história e ainda domina os séculos. Tudo lhe está sujeito e tudo agora é feito somente no seu nome. Colossenses 3,17. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Jesus é o nome incomparável, porque ele é o nome de Deus, de Gênesis ao Apocalipse. Ele é o mesmo, como está em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, caro ouvinte, seja perdoado neste nome, seja curado e liberto neste nome, seja batizado no Espírito Santo e nas águas neste nome. Seja feliz hoje, amanhã e para sempre neste nome que é sobre todo nome, o nome incomparável, Jesus. Amém.